Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. E aqui você encontrará sempre aulas e palestras esclarecedoras e confortadoras. O ensinamento e o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. A doutrina espírita, essa doutrina consoladora e confortadora, que tanto alento, que tanta esperança e consolação proporciona a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Lição número 6 do livro Boa Nova. Fidelidade a Deus. Depois das primeiras palavras de Jesus, respeito aos trabalhos indigentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. O quê? Pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu numa noite, quando a multidão os deixara a sós, e já algumas horas havia passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação de seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança e integral recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhes os ensinos, Jesus acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilas receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? O clarão alvacento da lua, como o pai bondoso, rodeado de seus filhinhos,
Jesus reconheceu que os discípulos, diante de suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por um súbito clarão. Timidamente, Tiago, o filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou: Não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e às suas riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam o que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu nestes termos: Mestre, tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela sua bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e no triunfo. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem que ser perseverante e sem trégua. Nesse ínterim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo
para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Inquiriu Tadeu. Em verdade, esclareceu Jesus, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as verdades sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor os seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho. Abrirá uma senda onde, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime o deserto. Do íntimo desses trabalhadores brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Acima de todas as coisas, respondeu Jesus, é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André perguntou, mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, respondeu Jesus com certa ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com as mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com tua palavra e com teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-se de tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade, que nos conduzirá
ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados pela soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela luminosa noite de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza. E transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram-se à face do mundo. Um belo ensinamento que mostra a nossa fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus na alegria, nas conquistas, nas vitórias e realizações é um trabalho que qualquer um pode realizar. Na dor, nas angústias, nas dúvidas, nas decepções, nas frustrações, é que nós demonstramos a nossa fé, a nossa confiança naquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Dores e sofrimentos são recursos de aprendizado, são instrumentos de reparação para que todos nós nos reconciliemos com a lei divina. O ensinamento de Jesus nos mostra o que nós podemos fazer pelo Evangelho, pelo mundo. O que nós estamos fazendo para que possamos ser dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Onde estivermos e com quem estivermos, todos nós podemos servir, todos nós podemos exercitar a nossa fé e a nossa confiança. Através de nós, de nossos atos, atitudes e palavras, é o Evangelho que muitos dos nossos irmãos e semelhantes conhecerão. A Bíblia, as parábolas e tudo aquilo que Jesus nos deixou como legado, muitos só ouvirão e tomarão conhecimento através de nós, pois somos medianeiros, pois somos nós os intermediários entre a ignorância e o saber, o raciocínio e a lealdade. Deus, Pai de amor e de bondade, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Onde estivermos e com quem estivermos, as nossas potencialidades serão acrescidas pela misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus. Onde estivermos, devemos refletir o Cristo que já existe em cada um de nós. Instruir, consolar, acolher e confortar. Isto através de vibrações, através da prece, através da nossa atitude no reino de Deus, no reino dos céus, que já existe junto a cada um de nós. Jesus é o caminho que todos nós estamos a trilhar. Obstáculos, barreiras e perigos serão sempre superados por abnegação, renúncia e sacrifício.
os perigos, a inveja, o ciúme e a cupidez, as chamadas tentações terrenas, sim, é a misericórdia divina. Somos nós, com o nosso aprendizado, que vamos superando todas essas dificuldades com resignação, com paciência e com tolerância. Servir e amar, para que servindo aprendamos a amar, para que amando possamos melhor servir. A nossa lealdade a Deus, a nossa fidelidade a Deus, o nosso respeito ao Criador é através da nossa vivência diária. Se ainda longe estamos da exemplificação de nosso querido e amado Mestre, que possamos servir de incentivo para todos aqueles a quem o Cristo nos envia, colocando-os em nosso caminho. Que todos nós possamos ser dignos e merecedores da oportunidade bendita do trabalho, onde e com quem estivermos, que possamos refletir o Cristo que já existe em cada um de nós, e que esse Cristo possa despertar o Deus adormecido nos corações que ainda não o conhecem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.